De casa, sejam bem-vindos. Estou gravando esse vídeo nesse momento para compartilhar um pouquinho do que eu achei do filme Ainda Estou Aqui e, de como ele me impactou profundamente. É muito importante que aqueles que queiram conhecer a história do Brasil possam assistir esse filme. Primeiro, porque ele é lindo, muito bem feito, e segundo, porque ele é importante, necessário, porque ele conta uma etapa do Brasil que muitos de nós ainda não conhecem bem e por isso a gente segue cometendo uns erros e a gente precisa conhecer. Enfim, é um filme sobre a época da ditadura no Brasil, 20 anos de governo militar. E esse governo, quando os jovens, quando profissionais, quando pessoas discordavam dele, ou quando esses profissionais lutavam por justiça social, por inclusão e por um mundo mais democrático, esse governo passava por cima, atropelava, torturava, destruía famílias, comunidades. E quando a gente vê hoje pessoas com saudosismo da época da ditadura, não dá para fugir da ideia de que ou elas não fazem a menor ideia do que elas estão dizendo, pedindo um governo militar novamente, ou escolas militares, ou elas estiveram do lado da ditadura e se beneficiaram dela de uma forma ou de outra. Enfim, é um filme lindíssimo, com a Fernanda Torres, Selton Mello, sobre uma família, é uma história real, sobre uma família que o pai dessa família some, desaparece, porque ele é levado a um interrogatório pela polícia do exército e não volta mais. E o filme é sobre essa família que precisa se reconstruir em meio a uma tragédia dessa, ou seja, o Estado brasileiro entrando dentro de uma família, levando o pai da família e não devolvendo ele mais para a família. E é um filme necessário, bonito, vai para o Oscar, muito importante que a gente assista. Eu fiquei muito feliz que a sala do cinema estava lotada e as pessoas se emocionaram muito. Eu sei que esse filme tem feito muito sucesso mundo afora e realmente eu fiquei muito feliz. E porque ele me atravessou, para além daquela importante e bonita e tensa história, ele me atravessou porque meu pai, Odeísio, e minha mãe, Heloísa, eles foram presos em 1971, salvo engano, exatamente na mesma época em que acontece o episódio do filme, o episódio principal do sequestro do pai de família. Meus pais foram presos. A polícia do exército invadiu a casa deles em Belo Horizonte numa noite chuvosa e levou meu pai. Minha mãe estava com meu irmão, que era de colo, e os militares passaram a noite inteira lá na casa dela. Levaram meu pai. Meu pai ficou sumido alguns meses. E minha mãe, depois dessa noite, ela ainda não foi presa, mas dias depois os militares vieram para levá-la e ela ficou presa, mas por ter o meu irmão de colo, que acabou ficando na casa da minha avó, ela alegou doença, ela ficou presa dentro de um hospital psiquiátrico com os policiais militares do exército na porta vigiando. Não sei exatamente quanto tempo ela ficou presa, eu preciso recuperar isso, mas meu pai ficou sumido alguns meses. Ambos foram duramente torturados, psicologicamente torturados, e por um milagre
Meu pai foi liberado 2 ou 3 meses depois dessa prisão. Minha mãe também já tinha sido liberada dessa prisão no hospital. E eles continuaram sendo duramente perseguidos e perderam seus empregos. Meu pai, professor da universidade, não, meu pai ainda não era professor. Meu pai perdeu o emprego dele. Minha mãe era assistente social de um grande hospital público em Belo Horizonte e tinha um emprego como servidora pública, e os militares ligaram na direção do hospital e fizeram com que a direção a demitisse completamente ilegalmente. Então você imagina 2 jovens perseguidos, sem emprego, com um bebê para cuidar. Eles tiveram que se virar, eles tiveram que se reconstruir. Um tempo depois, eles foram julgados no tribunal militar, em Juiz de Fora, e um conjunto de outros presos políticos, e foram absolvidos. Meu pai, acho que foi 4-3, não foi 4-3, lá nos votos lá do julgamento. Minha mãe 7-0, e aí desse momento eles se livraram das acusações que os militares imputavam a eles. E, bom, isso da primeira prisão em 71, eu fui nascer em 82. Meu irmão já tinha 12 anos. E aí, claro, uma família que precisou se reconstruir aos trancos e barrancos, com dificuldades financeiras diversas, com dificuldades psicológicas diversas, pela tortura, pela perseguição, pelas tensões de viver numa sociedade duramente reprimida. E eles, claro, não concordavam com o governo da ditadura militar, que era muito repressor, não permitia nenhum tipo de liberdade, a cultura totalmente cerceada, professores cerceados, literatura cerceada, e um governo que foi se gabando por um determinado crescimento econômico, mas a partir de um endividamento incrível, que depois a gente teve a década de 90, chamada década perdida da América Latina e do Brasil, fruto desse endividamento absurdo, e que a gente ainda colhe frutos dele. E um governo que se dedicou a concentrar a renda, e uma parte da classe média que hoje tem saudosismo enorme dessa época, de uma certa ordem, não consegue recordar que era uma ordem para uma parte pequena da população, e a maioria das pessoas mais pobres não tinham nem mesmo escola, nem acesso ao hospital, nem acesso a saneamento básico. Essas pessoas, esses mais pobres, tinham um sofrimento muito, muito, muito maior do que mesmo as pessoas que vivem hoje na periferia. Então, se há um certo saudosismo hoje da classe média, porque uma parte dela, de certa forma, lá atrás, tenha se sentido beneficiado pela ditadura, e tem um saudosismo por esse aspecto de ordem e disciplina. Mas era um país ainda mais injusto, um país mais agrário, em que as pessoas tinham menos acesso à educação, menos acesso à saúde pública era quase zero, e o sofrimento das pessoas era muito grande. Enfim, eu fui nascer em 82 de uma família em reconstrução. Meus pais se divorciaram em 84, cada um com seus traumas, cada um com a sua forma de lidar com aquele período de sofrimento todo. Meu irmão, que era um bebê no colo, a essa altura já tinha 12 anos e claro, sofreu diretamente o impacto das prisões, das perseguições e das dificuldades todas dessa família tentando se reconstruir. Ao início dos anos 2000, a partir da Comissão da Verdade,
os documentos militares foram liberados, os documentos sobre meus pais, do julgamento, e eles foram inclusive indenizados, ambos, tanto meu pai, Odeísio, quanto minha mãe, Heloísa, foram indenizados no âmbito estadual e depois no âmbito federal, e a gente teve acesso, mais de 30 anos depois, a gente teve acesso aos documentos do DOPS, dos militares sobre meus pais, e eles foram acusados de muita coisa era inventada. Já muitos anos depois, cada um tocou sua vida, a família se reconstruiu, e apesar do sofrimento, a gente conseguiu encontrar o nosso caminho no mundo, e a gente acessou esses documentos, e foi muito emocionante, claro, para o meu pai, para minha mãe, e a gente deu muita risada também, porque muita coisa era inventada. O que os dois faziam era, minha mãe como assistente social, tinha uma atuação muito social, em meio às favelas, em meio ao sindicato das assistentes sociais. Meu pai, na profissão dele como engenheiro, depois como professor, tinha uma atuação também em função de direitos humanos, de uma luta por maior igualdade social, enfim. Isso era uma coisa que os militares abominavam qualquer questionamento à ordem, à disciplina autoritária e violenta imposta por eles. E, enfim, foi muito importante nos anos 2000 a gente ter acesso a esses documentos, e foi uma forma para a nossa família também de passar limpo. Mas minha mãe dizia que a Argentina e o Chile tinham passado a limpo, tinham julgado os militares, e o Brasil não tinha conseguido fazer isso. A gente ainda tem rua com nomes de militares, estádios de futebol, escolas, enfim, e por a gente não ter compreendido, digerido bem esse período histórico, há uma confusão muito grande ainda hoje na cabeça das pessoas, e o resultado é que a gente vê cada vez mais pessoas pedindo o regime militar, pessoas concordando com a possibilidade de um regime autoritário, como foi no caso dos anos de governo Bolsonaro, as pessoas concordando com as repressões, com a diminuição da verba na saúde, na educação, o cerceamento à cultura, e todos os problemas que esse governo trouxe, e hoje as campanhas eleitorais seguem trazendo abertamente a possibilidade de uma sociedade mais autoritária, e tem muita gente que defende. Existe um saudosismo na cabeça das pessoas. É claro que hoje a sociedade está bastante confusa, bastante desorganizada, bastante violenta, opressões diversas, muita desigualdade, e quando a gente, mudanças climáticas, e quando a gente vê esse cenário todo, uma parte da sociedade olha para isso e diz: o sistema socioeconômico está errado. É um sistema que tem gerado muita pobreza, que tem gerado essas violências, e, portanto, nós precisamos trabalhar por maior justiça social, maior igualdade, precisamos fortalecer a democracia. Esse é um prognóstico possível da leitura de hoje, um diagnóstico e um prognóstico. E uma outra parte vê essa sociedade muito confusa e pensa simplistamente: eu quero voltar atrás, bom era lá atrás tinha ordem, lá atrás tinha disciplina, porque hoje está bagunçado. E é um pensamento muito simplista, com desconhecimento profundo da história, e muito, muito, muito perigoso, muito perigoso. E, enfim, os anos se passaram. Em 2013, minha mãe, Heloísa, foi diagnosticada com Alzheimer, e o Alzheimer, a ciência não sabe bem a causa, nem a neurociência, nem a psicologia. Existem hipóteses. Uma hipótese da psicologia, da área da psicologia, é de que tem coisas que são muito duras da gente lidar com elas, decepções muito grandes, questões muito difíceis na nossa vida,
e que a gente, como não consegue lidar, a gente fica tentando esquecer, a gente fica empurrando aquilo ali para debaixo do tapete, no nosso inconsciente, querendo esquecer, mas toda vez que aquilo volta à tona, a gente fica nervoso, a gente se perde, a gente gasta muita energia com aquela questão até a gente empurrar, tentar empurrar de novo para debaixo do tapete, enfim, como se tivesse uma boia grande, cheia de ar, tentasse empurrar isso para debaixo da piscina e sentar nessa boia, esquecer que ela existe, mas a pressão está acontecendo, ela emerge de novo, aí você fica desesperado, aí você empurra aquela boia de novo. Enfim, a hipótese então é que chega um momento que o cérebro, a mente não aguenta mais lidar com aquilo, já que a pessoa não está conseguindo lidar com aquele trauma gigantesco, e o cérebro começa a se desligar. Então, já que a pessoa, já que o meu ser completo não consegue lidar com esse trauma gigante, eu vou começar a me desligar, a memória vai se esvaindo, enfim. Isso não é uma teoria, isso não é exatamente consenso, mas isso é uma hipótese. E aí no filme, a protagonista tem Alzheimer, e aí nesse momento, aliás, em todos os momentos o filme me atravessou profundamente, fiquei muito emocionado, mas aí nesse momento do Alzheimer para mim aí já foi demais, porque aí a protagonista no filme ficou com 15 anos de Alzheimer, isso porque ela lutou a vida inteira para ter a certidão de óbito do marido que sumiu, né? E lutou pelos direitos humanos e teve uma vida toda dedicada, assim como minha mãe e como meu pai. E minha mãe, 9, 10 anos de Alzheimer, ela faleceu em 2022, teve uma vida muito linda, muito dedicada às pessoas, a melhorar a vida significativamente das pessoas, a sua profissão foi muito reconhecida. Viajou o mundo, teve muitos amigos, enfim, ela fez muita terapia, ela se reconstruiu. Meu pai também seguiu o seu caminho e teve 2 empregos a vida inteira, um como professor na Universidade Federal da UFMG, de Minas Gerais, e outro na Prefeitura de Belo Horizonte, e seguiu sua vida e também pôde viajar, pôde fazer amigos em diversos lugares e pôde também contribuir muito com a sociedade e tá bem com a sua companheira. Enfim, mas é uma história que claro, me derrubou, né? Me atravessou, me cortou, porque tem muita semelhança com a história da minha família e esse período gerou muita dor em muita gente, em muitas comunidades, em muitas famílias, e é um período que nós não podemos esquecer, nós não podemos esquecer. Na Alemanha, pós-nazismo, as décadas foram passando, eles lidaram frontalmente com a questão e criaram o Museu do Holocausto e contaram a história nas praças e derrubaram estátuas e renomearam ruas. Com a ditadura no Chile, coisas semelhantes foram feitas. Na Argentina teve aquele famoso julgamento dos militares e os museus foram criados, as praças foram renomeadas também. Enfim, o Brasil não fez muito bem isso, mas nós precisamos fazer. Não adianta esquecer, porque o Brasil fez um movimento semelhante, de repente, ao que minha mãe fez com esse sofrimento todo, de pegar a boia e tentar afundar ela na piscina e sentar nela, tentar esquecer esse passado. E claramente não tem dado certo esquecer esse passado. Nós precisamos conhecê-lo profundamente. Desde o golpe de 1964, o Brasil é um país com um histórico de muitos golpes, desde o começo. E nós tivemos o golpe de 64, fomos nos livrar dessa ditadura em 84, 85, 20, 21 anos depois. E essa ditadura ainda reverbera hoje em dia, nas violências que o Brasil tem, no racismo, nas desigualdades, na dívida
nessa lógica da economia do rentismo, dos juros altos. Juros altos favorecem aos ricos, que não mais querem produzir ou investir na indústria. É muito mais fácil apenas investir na bolsa e viver desse valor. Enfim, uma economia que exclui. O Brasil ainda está nessa linha e muito desses problemas são frutos da própria ditadura, do autoritarismo, das repressões. E nós estamos vivenciando isso na política. Eu vejo jovens falando em retorno do período militar. Eu vejo agora governos, para estimular escolas militares, estão colocando orçamentos muito maiores nessas escolas militares. E daqui a pouco eles vão dizer, tá vendo? A disciplina que é importante, porque essas escolas militares vão colher frutos ali na frente, de indicadores, de alunos passando no Enem. A questão é que qualquer escola que se aumenta 10 vezes a verba vai gerar resultado com qualquer tipo de pedagogia, porque os professores são fenomenais, os educadores também, com estrutura, com condição para os estudantes, assistência para os estudantes. Qualquer escola que se aumenta 10 vezes a verba, daqui 5, 10 anos ela vai dar resultado. Mas os governos estão escondendo isso da sociedade. E estão criando essas escolas militares com essa ideia de ordem, disciplina e autoridade, etc. Mas estão multiplicando em muitas vezes a verba. E a gente corre o risco de cair nessa estratégia falaciosa também. Enfim, é muito importante a gente conversar sobre esses assuntos. Eu indico muito que todos vão ver o filme Ainda Estou Aqui. Vai para o Oscar, atuação belíssima da Fernanda Torres, das outras atrizes e atores, roteiro e direção espetacular do Walter Salles. O filme é muito lindo, muito tenso, é um filme simples, sabe, sem uma música incrível, sem tomadas aéreas, mas é um filme que te prende do começo ao fim e conta uma história muito, muito necessária. Eu fico por aqui hoje, pretendo contar melhor a história dos meus pais, mostrar esses documentos todos, conseguir trazer mais organizado, mais interpretado, porque é importante compartilhar cada uma dessas histórias. Vão ver os filmes e vão ver o filme e aí a gente segue dialogando. A gente precisa profundamente sonhar com um mundo mais justo, mais inclusivo, equilibrado ambientalmente, mais democrático, mais pacífico, e a gente consegue construir esse mundo se for a partir de muito trabalho, muita colaboração, leitura crítica da realidade, entendendo as causas profundas da desigualdade que está nesse sistema socioeconômico, que gera uma certa qualidade de vida para uma porção pequena da população mundial, e enquanto a maioria das pessoas vivem uma vida abaixo da linha da dignidade, não tem saúde pública de qualidade, não tem transporte, moradia de qualidade, educação muito menos, enfim. Cada produto que a gente compra, seja uma caneta, um caderninho, um microfone, uma mesa, tudo isso, dentro dele tem um trabalho de muita gente, do alface que a gente come, tem o trabalho de muita gente que vive abaixo de uma certa linha de uma vida digna no mundo, mais de 80% das pessoas no mundo. Ou seja, esse sistema, para gerar essa tecnologia toda, esse bem-estar para uma parcela pequena da população, ele oprime a maior parte dos seres humanos e ele oprime também o planeta Terra, porque para produzir como produz, ele explora recursos, externaliza o custo e, enfim, precisamos conhecer a causa profunda dos problemas para atuar nas áreas, na educação, na saúde, nas políticas públicas, na construção de empresas com governanças mais transparentes
empresas que mais honestas, empresas que contribuem mais com o nosso coletivo, enfim. Assistam o filme e seguimos dialogando. Um abraço.